Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta E, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney, estou aqui com o Danilo e hoje recebendo dois convidados muito especiais. Boa tarde pessoal, eu sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney, muito feliz de estar aqui com dois convidados de peso. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, e o Dr. José Luiz Dias da Silva, vice-presidente executivo da ANFAC. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Boa. Meu nome é Luiz Lemos Leite, fui funcionário do Banco do Brasil, depois, quando foi criado o Banco Central, fui para o banco, me considero fundador do banco, inclusive tive o privilégio de encerrar minha carreira como diretor. E, em seguida, me aposentei, como não posso parar, fundei a ANFAC. Então, a ANFAC comemorou agora, no último dia 11 de fevereiro, 44 anos de atividade. Só. Que legal, que legal, 44 que legal. Anos. José Luiz? É um prazer estar com vocês aí, esse convite de podermos dividir um pouquinho aí da experiência e da convivência aí com esse segmento que é o segmento de recebíveis, o fomento comercial. Então, acredito que vamos ter aí um bate-papo aí muito proveitoso para a nossa audiência. Com certeza. Bom, pessoal, e com essas duas estrelas no nosso podcast, nós já sabemos que o episódio vai ser sensacional e eu peço para que você que está assistindo a gente siga as nossas redes sociais, curta o nosso episódio, isso ajuda bastante a gente a continuar entregando esse conteúdo de primeira. Então, isso para a gente também é muito importante. Danilo, qual que é o nosso tema de hoje? Boa. O fomento, ele chegou até aqui graças a muitas pessoas que sustentaram isso lá atrás, no momento em que não tinha tanta tecnologia, que ainda não tinha muita gente, né? Não era iPad ainda, né? E hoje a gente vai conversar com duas pessoas que fizeram parte, né, dessa história do início e vamos conversar sobre o futuro do fomento no Brasil. Perfeito, um tema muito importante, mas antes da gente entrar nesse tema principal, eu queria conhecer um pouco mais da trajetória de vocês. Dr. Luiz Lemos, começa pra gente. Bom, eu sou carioca, né? Comecei a minha vida com 11 anos, botaram na minha cabeça que eu jogava muito uma bola e o padre do colégio, se você tem vocação para padre, eu fui para o seminário. E isso aí frutificou, porque realmente eu me entrosei com aquela vida, absorvi tudo aquilo e fui sempre muito motivado para estudo, uma disciplina muito rígida, né? Desde menino você tinha uma disciplina. Foi crescendo, fiz o ginásio, tudo lá dentro, depois você passa por um estágio bastante duro, que é o noviciado, aí você entra para a congregação. Eu fui salesiano, então você tem que fazer... Para integrar a congregação, você tem que fazer votos. Eu fiz votos. Pobreza, castidade e obediência. Você vê que eu sou um cara puro até hoje, né? Bom, aí você faz o noviciado. Se você for aprovado no noviciado, eu costumo dizer que é o ano da pegadinha. Tudo que você pode imaginar de pegadinha, eles fazem, para ver a sua reação. Em todos os campos, intelectual, no dia a dia, até na parte religiosa. Então, você tinha que ter uma habilidade muito grande em superar tudo isso. E eu já tinha vivido todos os primeiros 4 anos, então fui aprovado, fiz os primeiros votos. Então, a primeira fase da vida, propriamente religiosa, é um curso de filosofia. É um curso puxadíssimo, 3 anos de filosofia. Você estuda toda a parte de aristotélica, São Tomás de Aquino, toda a escolástica, né, que ensina você a fazer muita coisa. Eu costumo dizer que eu aprendi, naturalmente, muito, inclusive intelectualmente, a coragem de enfrentar qualquer situação. Isso eu aprendi na filosofia. E é uma época da vida também que molda os teus princípios, os teus valores, né? 15, 16, 17 anos. Naturalmente, você já estava dentro daquele ambiente, né? Terminado esse primeiro triênio, você renova ou não os votos. Muita gente prefere aproveitar a oportunidade de sair. Eu renovei por mais 3. Nesses 3 anos, você, então, é submetido a uma prova. Como os salesianos são educadores, Dom Bosco, né? Ele
você vai fazer um estágio em colégio salesiano. Então, tomando conta de meninos, dei muita aula. Dei aula de... Me especializei no português, né? Português, dei aula de português, dei aula de francês, entendeu? E aí, então, quando eu já estava nesse período, fui para São João del Rei, tomar conta de uma FEBEM. Sabe o que é uma FEBEM? Uhum. Eu fui com 18 anos. São João del Rei, sou mineiro também, lá era famosa. Mas os salesianos tinham um convênio com o Estado de Minas para administrar uma FEBEM. 108 delinquentes juvenis. Eu tinha 18 anos. Caramba. Uma prova de fogo. Como que foi encarar isso na cidade? Eu tive que encarar com muita coragem, com muita valentia, porque realmente não tinha, vamos dizer, muito suporte, que era um colégio, era uma exceção dentro do colégio. Normalmente você vai para o colégio pago, e realmente tive que tomar, às vezes, algumas atitudes que contrariavam lá as normas da congregação, né? Então, eu tive algumas grandes dificuldades. A felicidade que naquele tempo você não tinha o narcotráfico, né? Porque senão eu não sei o que seria, viu? Eram 108. E você tinha que usar, às vezes, violência, como eu usei, contra os princípios que Dom Bosco sempre propugnava. Que havia uma rixa entre salesianos e jesuítas. Sim. Os jesuítas são educação repressiva e Dom Bosco propugnava educação preventiva. Só que ali não tinha jeito de você praticar preventiva, né? Tinha que ser na base do força. Aí passei ali 6 meses, aí fui para Ponte Nova, que era um colégio pago, outro nível, entendeu? E aí, então, foi pela primeira vez, depois de 8 anos, que eu fui autorizado a visitar minha família. Caramba. 8 anos. Aí, quando eu fui, voltei para completar o tempo, faltava mais um ano para os 3, aí pedi dispensa dos votos, e aí você continuaria na teologia aqui em São Paulo. Aí eu desisti. Bom, aí isso aí, voltei para minha casa, meu pai, então, disse, olha, você tem tudo para ser um diplomata, vai ser diplomata, estudou, não sei o quê. Aí fiz um curso preparatório, 4 diplomatas no Rio, e fiz no Rio Branco. Tirei 2º lugar no Rio Branco. Aí, como havia atender alguns interesses de alguns embaixadores para colocar os filhos, eu tirei o 2º lugar. O primeiro e o 2º lugar foram desclassificados por deficiências orgânicas. Eu vou fazer 97 anos. Coisa do Itamaraty, né? Tinha que dar oportunidade para outras pessoas. Aí fui para o banco. Fiz concurso para o banco. Meu pai, como eu contei para vocês, era o contador da companhia, na qual o presidente era o ministro da Fazenda. Então, eu fiz concurso para o banco, vai trabalhar comigo na SUMOC. SUMOC foi um órgão criado por Getúlio Vargas, em fevereiro de 40, a lei 7.200 não sei quanto, não me lembro agora rigorosamente, mas foi em fevereiro de 45. SUMOC, Superintendente da Moeda do Câmbio, um órgão que seria o embrião do Banco Central, que era um órgão, uma autarquia subordinada diretamente ao ministro, administrada pelo banco. Então, foi a minha primeira experiência na vida profissional. Que legal. Trabalhei 4 anos, depois fui para o Banco do Brasil, fui trabalhar numa área muito importante, que era a gerência de liquidações. Essa gerência, naquele tempo, 1955, coordenava todas as operações inadimplentes do Brasil, de todas as agências. Operação vencida a 60 dias, o gerente pedia alçada, passava para a direção geral. Então, tínhamos que administrar aqui todo o território brasileiro. E eu estudava paralelamente Direito. Me formei em 55, para mim foi uma grande escola. Escola prática. Prática, de ver o dia a dia, né? Resolução de conflito. O que é inadimplente? Crédito estressado. Bota crédito estressado nisso, né? Bom, aí fui trabalhar. Aí veio o Jânio Quadros. Naquele tempo, o Banco do Brasil tinha um cargo de superintendente. Tinha diretoria, as diretorias, 4 diretorias de crédito, de acordo, não era rigorosamente a região geográfica do Brasil, mas eram 4 diretores regionais de crédito. E os outros, redesconto, caixa de mobilização e câmbio, seria o que é hoje a parte de Banco Central. Perfeito. A parte operacional. Bom, aí o superintendente do Jânio Quadros tinha sido meu chefe da SUMOC. Disse, olha, você vai ser meu secretário do meu gabinete. Eu fui trabalhar com ele. Tive uma experiência fabulosa. Que legal. Muitos assuntos, até o doutor Zorismo
às vezes briga comigo, pessoas importantes. Você está ouvindo falar no senador Cafeteira? Não. O senador do Maranhão, Epitácio Cafeteira. O nome dele é Epitácio Afonso Pereira. Ele deu um problema no banco, ele era gerente do banco Paranaguá, entendeu? Então, tem uma história comprida que não vou ter tempo de contar. Então, muitas histórias desse gênero. Aí, quando o Jânio Quadros renunciou, veio um novo superintendente, que não era da minha linha política. Aí eu conversei com ele, como havia uma vaga em Brasília, tinha que ter uma pessoa que tinha algum conhecimento jurídico, eu já era formado em Direito, eu fui designado, então, para ir para Brasília, porque o Banco do Brasil administrava todas as contas que eram pagas das obras de Brasília, todas. Passava. Então, tinha uma parte técnica aí, e eu fazia uma supervisão diretamente com o diretor, o superintendente, que foi nomeado com alçada para isso. Bom, aí em 64, o que aconteceu? Veio o movimento militar, o golpe, sei lá o que nome queiram dar, de acordo com a ideologia política. Né? Bom, aí os militares solicitaram que colocasse à disposição da presidência um funcionário de nível. E eu fui selecionado. Cheguei lá, o coronel que me recebeu disse: o senhor tem a missão de organizar o gabinete do presidente da República. Eu disse: o que eu tenho que fazer? Tem carta branca. O senhor faz lá o que o senhor que entender e pronto. Como a presidência não tem quadro próprio, todo mundo lá é requisitado de algum lugar. Tá. Então, eu entrevistei todos eles, a maioria quis ir embora, e eu trouxe 3 funcionários para trabalhar comigo. E qual era a missão que ele me deu? Sua missão aqui é organizar o gabinete do presidente, Sabe quem era o presidente? Castelo Branco. Trabalhei com ele 3 anos. Que legal, que legal. Cara. Tem uma história do Banco Central, não sei se vai dar tempo de contar a história do Banco Central. Fiquei com ele e o Banco Central. Vou contar rapidamente. Dá tempo, aqui dá. O presidente da República tem ajudante de ordens. Como ele era do Exército, tinha dois do Exército, um da Aeronáutica e um da Marinha. O da Aeronáutica era um carioca, folgazão, brincalhão, Murilo. Passávamos as horas, às vezes, brincando, fora da linha do almoço, no final de semana, naquele tempo de Brasília, imaginou? 64. Fui para Brasília em 62, essa missão do Banco do Brasil. E aí um dia ele chegou e disse assim: olha, tinha o gabinete do presidente, a sala de ministros e a minha sala. A minha sala é pequenininha. Ele abriu a porta e disse: olha, bota o paletó, que eu tinha muitos contatos, o presidente sempre me chamava, que o presidente tem um assunto muito sério para falar com você hoje. Ele falou comigo. Cheguei lá, o presidente sentado assim, eu em pé, ele disse: eu queria saber do senhor, me chamou de senhor, por que nós não temos Banco Central? Bom, presidente, é uma história longa que eu não vou contar para o senhor. Houve sempre uma posição muito grande dentro do próprio Banco do Brasil, ministros, e ao longo dos anos, esses anos todos, um presidente da República que se destacou, manifestou interesse, foi Arthur Bernardes, em 1920, mas não conseguiu implantar. Getúlio Vargas, então, criou a SUMOC, que é um órgão que seria o Banco Central. Mas e daí? E o presidente Dutra, que foi sucessor de Getúlio Vargas, mandou para a Câmara um projeto de lei criando o Banco Central. Ele estava com um bloquinho na mesa, ele votou em 1964, 1946, 18 anos. Onde é que anda isso? O presidente está na Câmara. Hoje, vou pedir para o ministro Roberto Campos, faça o levantamento desse projeto. Roberto Campos, o gabinete dele, ele já era ministro da Planejamento, era no Planalto. Então, de fato, o presidente chamou, e o Roberto Campos fez um ofício, dias depois, pedindo os processos. Vocês não criticam uma pilha de dossiês amarrada, empoeirada, chegava até a dar espírito, tanta poeira que tinha no... Parado há muitos anos já. Parado lá. Aí o Roberto Campos disse, expressão do Roberto Campos. O nome de guerra era Leite, né? Leite. O Leite examina esse troço para mim, que eu não quero nem ver o que é isso. Desse tamanho. Aí resumi em poucas laudas, tinha tudo que vocês possam imaginar, menos o Banco Central. Você acredita? Caramba. Emenda. Aí ele disse: olha, agora tem que correr aqui o presidente, que há urgência nesse projeto. O presidente Castelo. O que o ministro está fazendo era o Otávio Gouveia de Moraes, uma pessoa respeitadíssima,
um homem sério, competente. Eu já era o senhor já, entendeu? E vou encontrar com ele, que ele ficava no Rio, ele só ia a Brasília para despachar. E o presidente quer urgência. Então foi para o Rio, fizeram lá, um mês e pouco depois, eles voltaram, passaram na minha sala, o Roberto Campos, o doutor Bulhões entrou. Disse, olha, está aqui o projeto, vou levar agora para o presidente para ele despachar. Projeto de lei 45/91, essa lei que está aí hoje. Aí quando ele voltou, ficaram lá 2 horas, não sei quanto, disse, olha aqui, o presidente já assinou o ofício encaminhando, e veja o que ele colocou. Então ele pegou um cartão, presidente, e botou, senhor presidente da Câmara, não botou nenhum nome. Estipula o prazo de 90 dias para sancionar esta lei e botou um quilipes. 31 de dezembro de 64 foi sancionada a lei. Pessoal, e assim nasce o nosso Banco Central, hein? E aí, então, a lei estipulava 90 dias, o Banco Central tem que começar a operar. 90 dias. 90 dias. Depois de 31 de dezembro, é 1º de abril. 1º de abril. Então, a turma ri quando eu falo, assim como vocês estão rindo aqui agora, né? E aí começamos a história. Ô, Diego, que aula, hein? Diego, que isso, cara? Bom, aí vocês imaginam o que era, né? A gente se preparou, não tinha... Então, preparamos tudo e no dia 1º de abril tinha que haver um documento formal. Sabe qual foi o documento? Balanço de abertura do Banco Central. 1º de abril de 65. O dia que vocês me deram o prazer de afirmar que eu tenho na minha sala o balanço de abertura do Banco Central. Que legal, que legal. Assinado pelo presidente Délio Nogueira. Quem assinou não foi nem diretor, o chefe do departamento administrativo, o Guimarães, o colega do banco, que eu era adjunto dele. Como é o nome dele? Lourenço Guimarães Monteiro. Eu era adjunto do Lourenço. E o contador, que era o Ataíde. Foram os 3 que assinaram o balanço. E aí começou. Começamos a organizar. Chegou em junho de 65, o presidente sancionou a lei 4.721, que criou o mercado de capitais. Foi criado por essa lei, de julho de 65. Criou os bancos de investimentos, regularizou as financeiras que já existiam, regulamentou as corretoras de valores, que as corretoras de valores eram verdadeiras benesses do imperador. Ser amigo do imperador recebia o título de operador operador de bolsa. Né? Não tinha um marco legislativo ainda. Então, todas têm que ser transformadas. Então, tiveram que se organizar. Distribuidores de valores foram criados por essa lei, fundos de investimentos e a Bolsa de Valores foram regulamentados. Poxa. E organizamos, então, o setor de mercado de capitais dentro do Banco Central. Então, fiz toda a minha atividade. Eu fiz toda a minha carreira no Banco Central, praticamente, e terminei a carreira como diretor da área de mercado. Então, vocês me perguntam, como é que surgiu o Factoring no Brasil? Como é que surgiu o Factoring no Brasil? Cara, eu só tô impressionado aqui, Aí, o que aconteceu? Banco de investimento. Ninguém sabia que era banco de investimento, foi uma dificuldade. Copiar um modelo, consultamos. Então, eu fazia parte de uma equipe, eu era junto do inspetor-geral, mais outros 2 técnicos, e naturalmente o jurídico também junto, e fizemos a resolução 18 do Conselho Monetário, regulamentando a atividade do Banco de Investimento em 1966. Saiu a resolução 18. Então, todos os bancos comerciais começaram a pedir ao Banco Central a carta patente de Banco de Investimento. Todos os bancos. 66. Quando foi em 68, o Edson, que era o inspetor-geral, me chamou e disse, como é que será que anda esse negócio de banco de investimento? A gente não tem nem noção. Faz 2 anos, vamos fazer uma experiência? Vamos. Selecionamos um Banco Bandeirante de Investimento. Vamos fazer uma auditoria lá. Então, aqui em São Paulo. Então, veio o inspetor para cá, que já tinha delegacia do banco aqui. O inspetor chegou lá e disse, senhor inspetor, se apresentou, eu quero começar a minha auditoria com base no balancete de 31 de maio de 68. Era desse tamanho. Botava aqui na máquina de datilografo e enchendo as rubricas. E aquele, tudo ia para o Banco Central, todo mês, né? Assinado pelo contador. Quando o inspetor chegou, tinha uma rasura numa das rubricas do ativo. Financiamento de capital de giro rasurado. X em cima, datilográfico.
e botaram assim, factoring. Aí, escuta, o senhor assinou esse balancete, mandou para o banco? Sim, mandei. Mas por que está rasurado? O pobre coitado do contador não sabe onde enfiar a cara. Não, o meu presidente deu ordem, eu cumpri a ordem. Sim, mas o que é isso? Tem um contrato aqui, sabe? Então me dá o contrato, mandou para nós. E coube a mim examinar o assunto. A primeira coisa que eu fiz foi qual é a etimologia da palavra factory. A palavra factory vem do latim facto, factório, substantivo da terceira declinação, que era o agente comercial dos romanos, factor. Que legal, que legal. Entendeu? E aí, então, mas por que fez isso? Aí fizemos um expediente e eles tiveram que justificar. Primeiro que o banco comercial não tinha mais limite para operar, já estava alavancado. Naquele tempo era 15 vezes o capital, eu não me lembro bem, a captação. Então, o que ele fazia? Para não perder o cliente, ele transferia as duplicatas para o banco de investimento. O banco de investimento não pode descontar duplicado. Então, o presidente disse, bota factory aí. Ele era assim mesmo, Gilberto Faria. A gente tapei esses caras do Banco Central, nunca mais vão verificar isso. Quebrou a cara, coitado. O contador depois contou. Ficou íntimo do nosso inspetor. Então, primeiro, o Banco de Investimento não pode descontar duplicata, bota factory, não precisa pagar IOF, pegar nada, então eu que fiz a carta, né? A carta de inspeção era, a gente analisava o relatório de inspeção e fazia as observações. E observações, damos 30 dias para encerrar esta conta, entendeu? Então, em 30 dias a gente quer. E aí começou a história do factoring. Nasceu o termo, vem da operação que aconteceu, né? Foi na prática primeiro. Factorinha. Né? Que legal. Que a palavra factor é factor, sim, do latim, e a expressão ing, né? É um étimo híbrido que é de origem latina. Por amor de Deus, eu fico louco da vida quando eu vejo um ministro do STJ, um juiz despachar o faturizador, doutor juiz, qual é a etimologia dessa palavra? Qual é o sentido? Faturização não quer dizer coisa nenhuma. Cara, que E o senhor traduziu, então, o factoring para... Aí então, foi a vez do verbo facere, factum facere, os tempos primitivos do verbo factum facere, quer dizer, fazer para fomentar, fomento comercial. Sabe por quê? Porque quando em 1967 começaram a surgir no Brasil os primeiros leasings, para o jornal, principalmente no Rio, esse leasing, o inspetor nosso batia lá e batia a porta na cara do inspetor, não queria saber do Banco Central, do leasing. E aí a coisa começou a crescer, e o Banco Central teve que absorver isso. Na hora de fazer a lei, leasing, não pode ser leasing, como é a palavra? Arrendamento mercantil. Então, com essa experiência, já de cara, eu já traduzi o fomento comercial. Para o fomento. Que legal. Aí começou a luta. Me aposentei, estudei de 68 a 80, 13 anos estudei. Comprei livros e tudo mais. E quando saí, fundei a FAC, no dia 11 de fevereiro de 82, no Rio de Janeiro. Em junho, fui para Chicago, fiz um estágio de 2 semanas na Walter Harris Factory, que era a maior empresa de factoring do mundo na ocasião. Então, tudo aquilo que são aí da parte de operação, naturalmente adaptado ao nosso direito, eu trouxe de lá. E aí começamos a luta, estamos aí com 44 anos, fizemos agora dia 11 de fevereiro. Cara, que maluquice, que história. Que aula, que aula. Que aula. Muito, e parabéns por toda essa história e por ter ajudado não, né? Criado o nosso segmento da forma colaboração que então só um detalhe, até hoje. Lancei, naturalmente, uma novidade, os jornais do Rio, todo dia tinha uma notícia minha e tal. Aí um presidente do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, que era o Eteóbio Azevedo Santos, ele é sempre um banquinho vagabundo, me desculpe, ele era o presidente, coitado. E aí ele botou assim um dia, no Jornal do Comércio do Rio, ex-diretor do Banco Central comanda um bando de agiotas. Não. Aí a turma, a gente do próprio banco, senhor Leite, larga isso, vai para casa, aposentar. Eu vou morrer nisso, agora vocês vão ver quem sou eu. Não, vou morrer nisso, não abro mão. E foi assim, o próprio Banco Central procurou muito caso, depois de 6 anos que ele reconheceu como atividade comercial. E esse Teófilo morreu e o senhor está vivo. Eu estou vivo. E o Teófilo é o seguinte, ele ia para a reunião, ele tinha um caderninho. Então você falava endosso, excepcional. Naquele tempo não tinha disruptivo é uma palavra nova. Ele anotava no caderninho dele.
Entendeu? O senhor ele participava de várias reuniões e tinha um caderninho, ele anotava tudo. Qualquer expressão que você usasse, assim, expressões latinas, muitas vezes, entendeu? Ele anotava. O que é isso em latim? Eu traduzia para ele. Mas ele para aprender depois. Aprendeu, mas com compensação foi o grande motivador de eu estar aqui hoje, entendeu? Esse termo jocoso que por muito tempo o nosso segmento ele foi taxado, isso vem mudando muito. Mudou demais, mudou muito. Você vê, hoje você tem o FEC no mundo inteiro, entendeu? Tem o FCI, o FEC Social Internet, que é uma entidade poderosíssima. Inclusive, ano passado, 2005, fizeram o Annual Meeting, o Congresso Anual dele no Rio. O Dr. Zoli foi comigo, fizemos a abertura lá. É uma entidade respeitadíssima. E aqui no Brasil, então, a coisa hoje tomou uma proporção enorme. Quer dizer, inclusive, hoje nós somos a economia hoje depende do nosso segmento. Né? Hoje a gente, de fato, movimenta a economia e há uma relação de interdependência do nosso segmento com o segmento da indústria, do serviço. Não há como acabar o nosso segmento. O fomento comercial. Tem um DNA, tem uma raiz. Então, a coisa evoluiu de tal maneira que você tem hoje, então, distintas estruturas operacionais empresariais de origem do FEC, que é o FDICs, que começaram em 2000 com a resolução do Conselho Monetário de 2001, depois, em seguida, a Securitização, e ultimamente temos as ESC, que estão aí ainda engatinhando, não conseguiram, entendeu? A gente vai chegar nesse assunto porque, assim, isso é muito legal, porque os bancos, e os bancos nacionais são referências mundiais, sem sombra de dúvidas, mas os bancos também olham para os FDICs, né? Eles estão virando FDICs também, tendo ali o seu Titanic, tá virando um cruzeiro para poder aproveitar um pouco do nosso segmento e de tudo que foi construído em favor desse nosso mercado, né? Mas, Dr. Zé Luiz, apresente para a gente, conta um pouco da sua história. Não tem uma história tão longa, né, como o nosso presidente, né, que já está a completar 97 anos, né, 44 no segmento, então realmente é uma história encantadora e que, assim, deixa eu estou acostumado a ouvi-lo e cada vez sempre um detalhe a mais, é sempre um prazer ouvi-lo, né? A minha história é um pouco de início, um pouco parecida com o presidente, no sentido de que ele foi seminarista, eu, na verdade, era para seguir a carreira militar, fiz escola de cadetes, fiz academia das Agulhas Negras, e aí também, num determinado momento do curso de formação de oficial do Exército, eu achei que talvez não fosse a minha carreira ideal, resolvi sair para me dedicar e vou ser advogado, né? Me lembro até que para minha família, para minha mãe, eu era filho único, não tinha pai, minha mãe assim ficava assim muito orgulhosa de ter meu filho vai ser oficial do Exército, estamos ali naquele final do governo militar, né? Largar uma carreira como essa, aí ela chegou até a fazer uma brincadeira, mas o que você vai fazer, meu filho? Eu falei, olha, eu quero ser advogado. Ele disse, advogado para mim é ladrão estudado. Aí eu disse, não, mas para com isso, tal. E aí saí, em seguida, saí da Academia das Agulhas Negras, entrei na Faculdade de Direito, e aí quando estava no último ano de Direito, ali, procurando um estágio ali, num final de ano, encontrei um parente meu, que disse assim, o que você está fazendo ali? Eu falei, estou aí no escritório de advocacia, tal. Você não quer ser estagiário na minha empresa? Eu falei, sei, mas qual que é a sua empresa aí? Também disse, olha, eu tenho uma empresa de factoring. Também nunca tinha ouvido falar, doutor. Aí disse, também fui fazer como os senhores estudos, né? Fui olhar factoring e tal, tentar entender ali. Ele falou, olha... Isso em que ano? Isso aí era 1991, né? E aí fui para essa empresa dele em 92, terminando meu curso. Ele falou, assim que você... Estava no último ano de Direito. Falou, assim que você tirar sua OAB, eu não estou muito contente com o meu advogado e tal, você vai ser o advogado da empresa. E aí entrei lá ainda como estagiário, no ano de 92, me formei, tirei logo em seguida a minha OAB, e aí fui ungido como advogado da empresa lá, dentro da empresa, então
tive toda a minha origem do direito dentro de uma empresa de factoring. Na época a gente brincava que nós íamos para as audiências, o juiz não sabia o que era factoring, o advogado da outra parte também não sabia o que era factoring, e aí, como os dois não sabiam o que era, eles se entendiam, né? E sempre em prejuízo, né? Da empresa de factoring, né? E aí fui me aproximar da ANFAC, tivemos, e justamente na parte da ANFAC de formação, que a ANFAC sempre investiu isso na formação profissional, então ela fazia encontros tal, e num encontro de advogados eu acabei conhecendo o Dr. Luiz, e como eu era um advogado realmente militante ali, tivemos várias discussões e tal, doutor Luiz, então, me convidou, você não quer vir fazer parte aí de uma comissão jurídica que nós estamos organizando? Aceitei o desafio junto com alguns outros colegas, e aí a gente foi, assim, o relacionamento foi se estreitando, aí doutor Luiz, então, me convidou, passado alguns anos, acho que nós já estávamos aí em 1998, por volta de 98 aí, para ser o consultor jurídico da entidade, e aonde eu permaneci de 98 até 2000, agora em 25, quando fui convidado aí a participar agora da administração da ANFAC, da diretoria da ANFAC como seu vice-presidente executivo. Então, hoje, além de consultor jurídico, de advogado, militante no segmento, a gente também tem um trabalho institucional aqui, que é ao lado desse mestre e dessa inspiração, que é o doutor Luiz aí, que a gente corre o Brasil inteiro divulgando a atividade aí. Então, essa é a síntese aí da minha história aqui ao lado desse grande mestre. Nossa. Uma parceria bem longa já, né? Já é uma parceria duradoura, né? O pessoal diz até que a gente se parece, você é filho dele. Muitas pessoas perguntam se aqui, mas é quase uma relação assim de pai e filho. Que legal. O Zé, se tivesse continuado a carreira, ele seria general. Os colegas dele todos são generais. Agora mesmo, um mês e pouco atrás, o comandante de uma região aqui, que já é 3 estrelas, colega dele, o Hiroshi. Conheço todos eles. Então, da mesma forma que a gente faz um intercâmbio aí, doutor, ele vai me apresentando o Factory e eu vou apresentando a carreira militar ali, né? Então, estamos juntos. Que legal. Hoje, na balança, fez a escolha certa sem sombra de dúvidas, né? Não. Os dois, eu e ele temos essa convicção. Tanto quando ele saindo do seminário e eu saindo também das Forças Armadas, não tenha dúvida que seguimos para os caminhos corretos aí. Muito bacana. Parabéns pela história de vocês, parabéns por tanto terem acrescentado e ainda acrescentarem a esse nosso segmento. E segmento esse que é o que a gente estava falando um pouco antes, que já há uma relação de dependência da economia, da macroeconomia, com o nosso segmento. Hoje, o trabalho que os FDICs, as securitizadoras, fazem representa uma fatia considerável. Inclusive, muito do que nós fazemos hoje, os bancos não fazem um tanto porque não querem e não fazem também porque a expertise nossa em avaliar riscos desse nosso modelo de operação é ímpar. É inerente à atividade nossa. Porque você vê, por exemplo, o Factory, como Factory, surgiu com uma experiência da Inglaterra nos Estados Unidos. Toda a colonização americana do Reino Unido, a colônia América, foi feita com base do Factor. Que, como coincidiu em 1650, que começou mais ou menos a colonização, veio a reforma industrial. E um dos símbolos da reforma industrial é a indústria têxtil. Eles implantaram a indústria têxtil no território da colônia. E precisava de alguém que controlasse isso, que eram os factors, chamavam Cotton Factors, que eram os ingleses que vinham para administrar essa administração. Muito E aí, é muito legal uma aula, né? Com a independência americana, 1790 e pouco, a coisa se consolidou e havia um facto muito rico em Nova York, que tinha meia dúzia de pequenas indústrias, tudo pequena indústria. A origem nossa está aí. Pequenas indústrias. Ele, então, tinha, além das adjacências de Nova York, tinha algumas empresas, ele tinha uma meia dúzia de empresas. E ele que fazia todo o trabalho de consultoria, que é a base da nossa atividade. O facto era dos próprios romanos.
Os romanos, quando criaram a figura do facto, foi exatamente para integrar o vastíssimo território conquistado, distâncias geográficas imensas, idiomas, criaram o facto, pontos estratégicos para poder ter um interrelacionamento das várias regiões na parte comercial. E aí, então, esse facto muito rico em Nova York, 1808, o que ele fazia? Ele selecionava, dava consultoria, daí nós compramos o ad valorem, vem daí, prestação de serviço. E aí, então, o que ele fazia? Ele selecionava o risco sacado, que hoje o Lula quer fazer uma lei do risco sacado, coitado, né? E o Haddad é assessorado por ele. Risco sacado, pô. Doutor Lula, em 1808, em Nova York, já existia o risco sacado. Esse facto, que ele tinha essa clientela e que ele selecionava sacados. Então, esse é bom comprador, vou propor ele pagar à vista. Então, aquele que já prestava serviço associou a compra dos direitos das vendas. O nosso modelo já estava ali. Estava ali. Ele estava construindo o nosso modelo aí, hoje. Aquele que não aprovava o índice a liquidez, o índice de liquidez, ele deixava por conta dele. Então, você se vira. Agora, aquele que ele tinha garantia, ele pagava. Então, essa é a origem verdadeiramente do factoring, não faturização, por amor de Deus. Isso é legal, isso é legal. Inclusive, eu vou propor depois da gente mudar o nosso tema para falar também, para incluir aqui a história Com certeza. Porque eu acho que é legal. Muito do que a gente aprendeu aqui, né? E isso precisa... a história mostra o nosso tamanho e o quão digno é o nosso segmento hoje. Você vê, por exemplo, que nós começamos com muita luta. O próprio Banco Central, uma resistência muito grande, ganhamos até na justiça, quando começamos. A implementação. Ganhamos por unanimidade, que o Banco Central, quando eu fundei a FAG no dia 11 de fevereiro de 16 de junho de 82, fizeram um telex para o DNRC, hoje é o DREI, Departamento de... que o Departamento Nacional de Registro de Comércio, ele controla tecnicamente todas as juntas comerciais do Brasil. A parte técnica, tudo depende do Ministério da Indústria. O presidente, os vogais, é a nomeação do governador, mas a parte técnica proibiu que registrasse qualquer assunto, criação, reforma de empresa de factory. Olha aí. Aí fomos para a Justiça. Unanimidade. Por unanimidade, ganhamos no Tribunal Federal de Recursos. Primeira, segunda, o Banco Central não tem competência para obstar a criação de uma empresa comercial. Decisão final. E é a realidade, tá, né? Bom, era só a você aplicação... Vê aí, os anos vêm passando, fomos aperfeiçoando duplicata, que tudo. Duplicata era o nosso grande instrumento. Hoje já tem uma diversidade enorme de instrumentos, entendeu? De crédito. E, para você ter uma ideia, 2025, facto. Então, fomento comercial hoje. Mercado de recebíveis, é o meu quadro, que é o projeto dos cursos. Fomento comercial, que é um grande instrumento, com as suas espécies. Qual é a espécie de fomento? Factoring, outra espécie, FDIC, seguradora. Então, o levantamento que eu tinha, alguns dados que eu tenho, até já, hoje mesmo, ainda me pediram lá do FCI. O Factoring fechou esse ano, 2025, acho que com 80 milhões, ano passado foi 70 e pouco. As securitizadoras, 70 milhões e 100 bilhões de FDIC. Deu 240 bilhões de reais que nós movimentamos no Brasil em 2025. O que significa isso em termos de economia? Caramba. É um absurdo. É uma relação de dependência do nosso segmento e que, na verdade, seria até minha primeira pergunta. Como que vocês veem a importância hoje do fomento a nível nacional? A relação é essa, né? Hoje a economia ela depende do nosso segmento. E você vê o aperfeiçoamento dos instrumentos. Hoje nós estamos com 76% das nossas operações já abrigadas pelo mercado de capitais. E 24% é mais ou menos isso, a proporção. E a tendência é exatamente revirar isso, né? Então, nós estamos amoldando todas as nossas operações às operações do mercado de capitais. Acho que é legal até, né, abrir aqui a oportunidade também, perguntar até para o doutor. Qual que é o papel da ANFAC nesse cenário hoje?
A ANFAC ela é uma associação de empresas, né? Então, ela tem no seu quadro de associados, né, as empresas de factoring, as securitizadoras, os consultores de FDICs e vários players do mercado de recebíveis, né? Então, ela é uma associação de classe e ela, então, desempenha, além das funções de representação institucional, então, a ANFAC sempre esteve muito presente nas demandas, sejam legais, sejam jurídicas. Então, por exemplo, a ANFAC foi a amicus curiae, foi responsável por exemplo, conseguir que o Superior Tribunal de Justiça entendesse que as empresas de factoring não eram obrigadas a serem filiadas aos conselhos regionais de administração. Então, foi um trabalho judicial da ANFAC, né? A ANFAC foi amicus curiae, por exemplo, num processo, num embargo de divergência no Superior Tribunal de Justiça, onde se entendia que qualquer atividade poderia comprar através dos mecanismos do endosso, mas o factoring obrigatoriamente teria que se submeter aos critérios da cessão civil de crédito, que tem um outro instituto e que não tem nada a ver com a relação empresarial que era o factoring. Então foi a ANFAC lá presente e que conseguiu no embargo de divergência que se reconhecesse que nas atividades de factoring, se houve a negociação de um título de crédito com endosso, vai se aplicar os princípios cambiários. A ANFAC foi a primeira a entidade a ser convidada pelo COAF, né, a ajudar na primeira resolução, na resolução número 2 do COAF, foi feita a 4 mãos entre o COAF e a ANFAC. Né? A ANFAC trabalhou muito por um projeto de lei do factoring, né? Mas em determinado momento concluímos que era melhor não trabalharmos com lei, porque foram tantas emendas, né, doutor Luiz, que prejudicavam. Então, a gente tem uma atividade institucional muito forte. Tem também uma atividade, tivemos agora, por exemplo, né, foi um trabalho institucional da ANFAC que conseguiu colocar, por exemplo, as securitizadoras na emenda, e o factoring na emenda da reforma tributária, na emenda constitucional, que colocou nos serviços financeiros, que ficou fora da reforma tributária. Então, nós estivemos lá no Congresso discutindo, levando emendas, tinham os nossos assessores lá, que conseguiram sensibilizar os deputados para que, então, o factoring e a securitização ficassem nos serviços financeiros. Né? Na lei complementar foi aprovado no artigo 10 da Constituição. Na Constituição, o factoring e a securitização ficaram... Está lá. E, além disso, a gente tem, né, como o doutor Luiz vem com essa origem de treinamento do Banco Central, do Banco do Brasil, a gente tem ali o trabalho de formação de mão de obra. Então, nós temos curso de agente de fomento, temos um curso chamado FDIC na prática, somos os pioneiros no curso de FDIC no agronegócio, que até o Banco do Brasil manda funcionários para ser alunos dele. Legal. E, além de tudo, né, a gente tem, que eu acho que é um grande diferencial nosso de ANFAC, nós temos aquela chamada capilaridade nacional, porque nós temos os nossos braços, que são os nossos sindicatos, né? Então, nós atuamos, temos braços em todos os estados. Tanto que agora, na próxima semana, no dia 6, nós estaremos em Marabá, né? Num café da manhã que a gente lançando, que chama-se Café com o Leite. Que legal! Encontro empresarial. Café com o Leite. Né? Então, o Café com o Leite, o primeiro será agora em Marabá. Né? Então, estamos já projetando... Petrolina, e Chapecó. Que legal. Então, selecionamos centros bem... Que não sejam capitais. Nas capitais, todos os anos... Levar representatividade. Todas as capitais nós percorremos com eventos, né? Então... Sem parar. Né? Agora também vamos levar o Café com o Leite para as grandes cidades aí. Então, esse é mais ou menos o papel da ANFAC. Seguindo o que o doutor Zalista falou, nós tivemos em 2007, já tivemos 22 encontros com o Judiciário, 22. Em 2007, fizemos um encontro dentro do STJ, reunimos no auditório do STJ 600 empresários. O FEC da perspectiva do STJ. Fomento comercial. Foi sugestão do ministro Salomão. Um dia ele me telefonou, nós tínhamos a intimidade que ele participou de muitos eventos, olha, eu gostaria de conversar com o senhor. Aí eu fui a Brasília, né? Olha,
estou querendo fazer. Estou sentindo uma tendência muito grande aqui dentro de mudar o problema do endosso. Estava aquela luta que o Dr. Luiz falou, entendeu? Então, tudo bem. Marcou um encontro comigo na fundação, no STJ, depois, numa outra semana, um encontro na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na frente a fundação, para não expor muito a FAC dá todo o suporte. Vamos por lá. Foi memorável esse evento, o dia inteiro. Que bacana. Fora os nossos congressos, nós fizemos o último em Brasília. Qual foi o número, doutor Luciano? Que números é com o senhor aí, né? Do congresso? 16º. 16º Congresso. Estamos agora programando ano que vem o 17º. Comemorando 45 anos da FAC. Vai ser um festão, né? Muito bom. Eu tenho mais uma... Já estão se preparando. Pode colocar na agenda aí. Já estão convidados, viu? Ô, Rê, você quer puxar uma pergunta? Eu tenho uma muito rápida que eu acho que é legal, até importante para a ANFAC também, que é o seguinte: eu entendo a importância da associação e da colaboração. Agora, eu gostaria que vocês explicassem para os financiadores qual a importância de vocês terem financiadores associados à ANFAC. Qual a importância disso? Eu toco primeiro, depois eu dou. Para nós, né, primeiro, né, a gente possibilita aos financiadores, né, com os nossos parceiros. Então, nós temos vários parceiros, vários provedores. Então, nós temos convênios com vários prestadores de serviço, de Bank as a Service, de sistema. Nós temos, por exemplo, na ANFAC, e que disponibilizamos para os nossos associados acesso ao SCR do Banco Central. Então, você, como associado, você pode entrar e fazer a consulta na central de risco do Banco Central. Então, além dos treinamentos, né, além de capacitação, apoio jurídico, nós temos suporte jurídico, suporte contábil, nós temos todo um arcabouço. Toda semana nós publicamos o chamado fomento nos tribunais, que são julgados sempre positivos ligados ao segmento, né? Então, a gente tem essa possibilidade, temos todo esse arcabouço, seja técnico, seja de serviço, né, de parcerias, de preços diferenciados. Então, o associado da ANFAC, ele tem preços diferenciados em registradoras, em empresas de sistemas, né, nos birôs de crédito. Né? Então, e fora, né, que os nossos encontros, nossos congressos, né, também propiciam networking para esses financiadores. Né? Somos a associação que tem parceria com a Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, porque nós sempre aqui conversamos, falamos assim, olha, nós somos, assim, indispensáveis para as micro e pequenas empresas, mas nós somos o outro lado, né? Nunca se ouvia das micro e pequenas empresas esse depoimento, porque é muito complicado você chegar para o deputado e falar, nós somos indispensáveis, mas quem tem que dizer isso não somos nós, é o outro lado. Né? Então, nós participamos de todos os eventos da CONAMP, somos do Fórum da Micro e Pequena Empresa, Fórum Permanente do Ministério do Empreendedorismo, a ANFAC tem uma cadeira lá, né, para realmente assim, a gente ter com o setor, né, com o setor representativo das microempresas, a sinergia para esse, né? Realmente nós somos indispensáveis, mas quem tem que principalmente dizer dessa indispensabilidade não somos nós, somos nossos clientes. Então a gente tem isso daí e a gente propicia aí para os nossos associados esse intercâmbio também com o outro lado, com as micro e pequenas empresas que necessitam aí do crédito. E aqui eu quero fazer um adendo, porque no Brasil há uma insegurança jurídica em qualquer segmento que seja. E as associações fortes, fortalecidas, é o que nos possibilita sermos ouvidos no judiciário, no legislativo, no executivo. Então, o doutor Luiz Lemos já trouxe para a gente aqui algumas vitórias do nosso segmento junto a essas entidades e é graças à ANFAC fortalecida, a ANFAC com um volume crescente de associados, guerreira, que nós temos essa voz ativa para, junto ao legislativo, ao executivo e ao judiciário, termos também, sermos
ouvidos verdade. junto a essas Nós instituições. damos todo o suporte que o empresário precisa, que é o pequeno empresário. Quer dizer, nosso associado, o suporte técnico, e o nosso mercado-alvo, que é micro, pequenas e médias empresas, que é a origem da atividade. Começou lá em 1650 com a pequena indústria têxtil. Isso que é importante. O pessoal, não vou pagar a mensalidade da FAC. Sim, tudo bem. Mas na hora que ele precisa, ele diz, o senhor se lembra de mim? Eu fiz um curso, não sei que ano. E aí? Não, estou com um problema sério na Receita Federal. O senhor podia dar uma ajuda? Bom, o que você está fazendo hoje? Eu fiz isso aqui, me pegaram lá não sei aonde, não deu informação. Realmente... Financiadores, pode falar, não? A nossa maior demanda, às vezes, de associatividade é quando, às vezes, o COAF faz aquelas averiguações preliminares para todo mundo, né? Averiguações eletrônicas, né? Aí todo mundo se desespera. Tá? E que é isso que iniciativas como a de vocês, né? De trazer para o mundo, que, na verdade, o associativismo, o brasileiro, e principalmente o pequeno empresário, ele não percebe da importância disso, de que você tem que estar sempre com uma liderança forte, uma liderança representativa. Então, a ANFAC, por exemplo, tem, como diz aqui, são uma associação de 44 anos, né? Não nasceu ontem, há 40... Imagina o seguinte, sobreviver nesse nosso país como associação durante 44 anos, né? Tem à sua frente aí uma pessoa com uma história maravilhosa, o Dr. Luiz, 97 anos. Então, o Dr. Luiz é um abridor de portas para o segmento, né? Não há um evento que ele não esteja presente e que ele não seja a sensação, né? Porque você encontrar uma pessoa de 97 anos representando um segmento e estando ali à frente, então, se é evento no Planalto, o Dr. Luiz é mencionado, se é evento na Fiesp, ele é mencionado, se é evento, inclusive nos eventos de outras associações parceiras, como Anfidic, tá? Todo mundo tem o reconhecimento desse pioneirismo e dessa figura, né? Então, para nós é muito importante também que os empresários se sensibilizem no sentido de apoiar suas associações, de estarem presentes, porque os segmentos mais fortes são aqueles que têm as associações mais representativas. Fiesp, Febraban, né? Então a gente olha todas as questões e observa isso e tem que entender, por trás dos segmentos mais fortes existem associações, entidades representativas fortes. Eu só queria comentar uma coisa assim, financiador, a gente vê muito hoje diversos de vocês entrando no mercado agora, né? É um mercado que a barreira de entrada ela é baixa, a barreira de saída ela é alta. Depois que o dinheiro já está no jogo, às vezes é complicado de voltar. E você ter, né, acesso a esse pool que a ANFAC proporciona, ele muitas vezes muda o jogo para você, né? Então, associem-se, busquem saber mais disso e contem com a gente também, quando quiserem tirar dúvidas. Você vê, tudo que existe hoje, normas jurídicas, operacionais, contábeis, todas essas normas emanam da FAC. Você está lá, não sei de onde, faz FAC. O que é que você faz? Eu tenho um contrato de fomento comercial. Você sabe que história do fomento comercial? Não sei. Existe uma história. Quando eu lancei o Factory, eu não tinha experiência. Fiz essa experiência em Chicago e verifiquei, e foram passando os anos, e nós tivemos em 88. Não, 88. Fizemos um evento, o primeiro encontro brasileiro, que seria um congresso. Naquela época foi um encontro. No Rio de Janeiro, na cobertura do Banco Central, lá no Rio. O Banco Central abriu para nós a cobertura. E foi lá, foi naturalmente o primeiro encontro, depois de 6 anos da atividade. A gente estava meio espalhado. Estava suspenso, né, de novo, aquele período de 82 a 86. Então todo mundo sabia. E a gente operando, até que veio a justiça e sacramentou a nossa atividade. Aí nós já começamos a sentir uma dificuldade, sabe o que é? Como você ia, com base no Instituto da Seção Civil, a título oneroso, o Instituto do Código Civil, operando um título do direito cambiário, com normas próprias, que eram endosso e tudo mais. Primeira dificuldade. Foi um assunto debatido nesse dia. Eram mais ou menos 250 empresários. Aí eu comecei a estudar, deitado essa bola, e com a conclusão que eu cheguei.
Artigo 4 comercial. Artigo 4 comercial é a Lei 550, do dia 25 de julho de 1850, sancionado por Dom Pedro II. Código Comercial Brasileiro. Cara, é um absurdo. Que foi revogado agora com o Código Civil de 2001, que foi revogado. Então, no Código Comercial, o artigo 191 é compra e venda mercantil. Pode ser objeto de compra e venda mercantil, bens móveis, assim entendidos. Título do governo, sei o quê, semovente. Ninguém sabia o que era semovente. Semovente eram os animais de tração, né? Que era um bem móvel, 1850. Inclusive, papéis de crédito mercantil. Expressão do Código Comercial de 1850. Está aqui a nossa saída. Pronto. Então, você vê, por exemplo, muitos juízes, até há pouco tempo, não entendia que a duplicata é um bem móvel. O bem móvel para o juiz era a mesa, a cadeira, o automóvel, entendeu? Que é um bem móvel que você incorpora no seu ativo que está gerando receita para a sua empresa. E foi aí que criou-se o contrato de fomento comercial. Então, o contrato de fomento comercial vem daí. Pode falar, pode concluir. Não, eu ia perguntar uma coisa, assim, porque vocês já passaram por diversos ciclos. Muitos ciclos. Né? Vocês já viram diversos desafios. Não. O que se mantém de desafio hoje? O que é desafio novo dentro do nosso segmento? E para este ano exclusivamente de 26? Com eleição, com Copa, com um monte de feriado agora. Não, e eu acrescento as questões geopolíticas, né? Que influenciam na política do mundo inteiro. Perfeito. Né? Eu acho o seguinte, a experiência que nós temos tido, todos eles testemunham disso, nós temos enfrentado situações e sempre rompemos com muita galhardia tudo aquilo que nós fizemos. Que a coisa é essa. Você vê, a situação está difícil, recessão, mas estamos operando. Estamos operando. Quer dizer, com uma pequena empresa que atua numa periferia de grandes indústrias. Você vê, por exemplo, o FIDIC. Outro dia eu vi uma entrevista da presidente do Banco do Brasil, né? E ela se questiona que o Banco do Brasil é recordista na inadimplência do agronegócio. É recordista. Entendeu? Então, você vê, no último curso, foram 6 funcionários do Banco do Brasil para aprender como é que faz o FIDIC no agronegócio. No agronegócio. Entendeu? E que é uma operação complexa, realmente. Para quem não sabe operar no agro. Muito. E quebra a cara. E o Banco do Brasil está aí. O índice elevado de inadimplência. Entendeu? Então, eu digo isso. Nós tivemos vários... Plano do Collor. Superamos o plano do Collor. Com toda a contenção dos recursos, conseguimos superar. Entendeu? A pandemia, para nós, quando todos imaginavam que as empresas iam quebrar, ninguém ia pagar os boletos, nada disso. Foi, né? Nós fizemos, né, um acompanhamento, tínhamos os índices de inadimplência e foram baixíssimos. Por quê? Foram exatamente o fomento, né, nas suas diversas estruturas, que conseguiu, naquele momento difícil, dar suporte para as empresas que estavam sem operar, sem fechar. Né? Então, não viramos as costas. No momento em que o banco virou as costas. Né, os nossos índices de liquidez foram os melhores. Né? Se você observar na pandemia, nós não tivemos problema de inadimplência. Nós fazíamos semanalmente o levantamento da inadimplência no Brasil. E publicávamos. O pessoal fala, como? O banco é banco. Não tem nada a ver conosco. Mas o Ayrton Senna falava que na chuva você tinha a possibilidade de passar 15 carros, né? Vocês acham que dentro do nosso segmento isso funciona assim também? Nos períodos de crise, são os períodos que às vezes a gente tem mais oportunidade? Mais 20, né? Oi? Podemos passar mais do que 20 até. Né? Não, você vê a atividade nossa. Por isso que eu digo, a importância da capacitação profissional, um tema que eu, desde o primeiro dia, tem que preparar a cabeça do nosso empresário, intelectualmente, quer dizer, do empresário, dos operadores, é isso que é a minha grande luta, minha visão é essa, entendeu? E bato nisso diariamente, entendeu? Temos que preparar o nosso operador para isso. Naturalmente, o dirigente tem que ser um cara que tem a cabeça, tem a visão, tem a visão, entendeu? Um aperfeiçoamento da governança, tudo isso para nós é de suma importância. E eu sou chato, viu? Me desculpe, viu? Eu sou chato. Com essa questão de treinamento, governança e treinamento. Tem que ter.
Para quem quer escalar um negócio, para quem não quer ficar ali com uma empresa de 3 pessoas, você tem que ter um nível de governança, de controle. Ainda mais no nosso segmento. Ainda mais Você no quer nosso ver uma segmento. experiência que eu tenho de 44 anos? Sabe os maiores fracassos que nós tivemos na atividade nossa? Qual? Quem sai de banco. Ex-bancários. Por quê? Porque ele vem com a mentalidade do banco, com a cultura do banco, e no nosso caso, não. No caso, quando ele senta ali na mesa, ele tem que ter muito cuidado, muito preparo para poder administrar o seu recurso. Porque no banco ele tinha outros recursos. O crédito é diferente, O né? crédito é diferente. Completamente. É outra cultura. Inclusive, ele precisa ter mais sangue frio, né? Muito, Para jogar o nosso jogo. Ele Porque precisa ter sangue o frio. banco tem outra estrutura. Ali o dinheiro é dele, que está colocando no fogo, né? Ah, não, e ali no banco ele analisa um DRE, um balancete. Aqui, E tem todo o back-office, Tem né? tudo atrás, A gente sempre nos cursos fala assim, o gerente, ele ele lembrava das operações que eram aprovadas pelo comitê, né? Aquelas que era rejeitada, ele se esquecia, mas por quê? Porque tinha toda uma estrutura por trás que quando ele vai empreender, ele não encontra isso, né? E o nosso empresário, ele tem essa questão de feeling, de contato com o outro lado, de entender aí os problemas, de entender o negócio do seu cliente, né? E poder prover, então, os recursos, né? Fora que, assim, de todos esses anos, nós recentemente, semana retrasada, fizemos um curso na UFAC, Operações Estruturadas no Mercado de Recebíveis. Porque hoje a gente tem, assim, para o nosso mercado, nós tínhamos antigamente as limitações que nós precisávamos ali apenas comprar os direitos creditórios. Então, a própria Factory desenvolveu a chamada operação de fomento à produção. Porque o empresário, às vezes, não tinha, ele tinha o pedido, mas ele não tinha o recurso. E eu precisava do direito creditório. Então, a gente criou lá todo um arcabouço contratual para isso. Hoje nós temos lá nota comercial, CCB, né? Eu me lembro, os nossos primeiros cursos e congressos e tal, quem eram os nossos patrocinadores? Empresas de software, algum outro birô de crédito. Agora você olha os eventos do Fomento, são essas SCDs, né? São as registradoras. A B3, por exemplo, nós fomos a primeira entidade a ter um convênio com a B3, né? Então, se aproximou do segmento entidades e prestadores de serviço que há 10 anos não existiam. E possibilitou ao segmento hoje atender toda a demanda que possa se apresentar. Então, eu preciso de um capital de giro, eu posso fazer com CCB, eu posso fazer com nota comercial. Eu preciso de uma garantia. Outro dia, assim, antigamente nós tínhamos um problema, vinha ali, precisava de uma garantia de veículo. Mas como é que... Alienação fiduciária. Precisava se inscrever lá no Detran, e o Detran não aceitava empresa de factoring, não aceitava dizer que só banco... Tá. Hoje você tem o agente de garantias, né? Então, o marco legal das garantias que possibilitou você colocar com um agente de garantias. Então, você estruturar hoje operações com garantia fiduciária, que era desconhecido, né? Hoje você tem todos esses elementos. Então, propicia ao mercado hoje trabalhar com maior segurança, com maior abrangência, podendo atender, fazer crédito consignado com apoio de BAS, fazer financiamento de veículo, cartão de crédito. Né? E agora, né, logicamente, na grande expectativa da duplicata escritural, que vai revolucionar com certeza o mercado, vai trazer, obviamente, vai dar maior segurança, mas vai também trazer maior concorrência. Então, o empresário tem que estar preparado, e nós temos exatamente isso, né? Porque a duplicata escritural é uma commodity, né? O duplicata hoje é uma commodity, né? Então, se você não tiver alternativas para o seu cliente para atender além disso, né? Você vai ficar para trás. Então, a gente entende que hoje nós estamos cada vez mais ocupando essa posição de estar sempre presente, de poder dar soluções, e logicamente isso veio com toda essa estrutura que se aliou ao segmento, que foram essas empresas de Banking as a Service aí, que hoje conseguiram dar um novo dinamismo aí para o nosso segmento.
com mais segurança nessas operações e é transformar ali a duplicata escritural em um commodity, maior segurança. Isso faz também com que novos players entrem no nosso segmento. Exatamente. Por isso, muitos grandes bancos também já têm ali o FDIC dele para aproveitar um pouco do nosso mercado. Dessa forma, eu vejo que o financiador que ele não tiver um arcabouço de soluções para levar para o cedente dele, ele acaba ficando para trás. Eu queria entender 2 pontos. Como que vocês veem aqui essa questão do financiador, ele abrir um pouco o horizonte dele, não ser só a duplicata. E, claro, eu acho que a duplicata ela vai se manter por muito tempo. Eu gosto da duplicata, eu sei que todo mundo gosta também, né? Então, não ter ali só a duplicata, mas saber fazer outros modelos de operação, mas também essa visão da tokenização, trazendo recursos para o nosso segmento. Quais seriam os desafios que o financiador irá enfrentar, não só em 26, mas talvez nos próximos 3, 4, 5 anos? Porque você vê, por exemplo, a duplicata escritural é muito menos um problema de tecnologia que ela vai se transformar, como diz o doutor, numa commodity, quer dizer, é mais uma questão de mercado, entendeu? Perfeito. Então, eu acho. Então, hoje, tudo vai ser feito eletronicamente, tudo. Nota fiscal, tudo. A duplicata é 100% digital, né? Então, eu acho isso. Cada vez mais, você hoje tem... Cada dia que passa, você tem novos instrumentos de crédito que você possa operar, entendeu? Então, os direitos creditórios hoje têm uma amplidão muito grande de operacional, né? Tanto que você vê, nós temos hoje uma quantidade enorme de instrumentos que surgem do dia a dia. A duplicata tem 175 anos. Começou com o Código Comercial. É o vetusto instrumento de crédito que nós tivemos. Está aí agora, né? Com esse avanço disruptivo, que eu digo, rompedor da tecnologia, para chegar num negócio como esse. Quando é que você podia imaginar, há 5 anos atrás, que teríamos aí o duplicata, né? Então, assim, estão surgindo outros mecanismos, outros instrumentos de direitos creditórios que vai ser o nosso mercado. Naturalmente, como você muito bem ressaltou, você tem que ter preparo, tem que ter conhecimento, fazer um negócio bem fundamentado, não só dentro da lei, como também dentro das normas gerais de uma boa governança. Né? Quem ficar amarrado naquele mesmo produto ou naquele mesmo formato, ele vai fatalmente ficar para trás. Vai ficar atrás, E o nosso país, assim, é um país realmente de dimensões continentais e de realidades diferentes, né? Eu divido com vocês aí, você bem colocou assim, falou de tokenização e tal. Então, nós temos hoje aqui, você olhar para o mercado de recebíveis, por exemplo, do São Paulo, Rio, o sul do país, é um mercado, né? Se você for visitar, e nós temos tido essa oportunidade de visitar, por exemplo, outros mercados, por exemplo, no norte, no nordeste, é outra realidade. Há um ano atrás, nós tivemos, por exemplo, em Aracaju, né? E sempre nós temos aí uma assessora nossa, uma consultora, que é a Clari, que é a nossa linha de frente, nossa ouvidora e tal. E quando a gente vai fazer esses eventos, ela vai, no começo da semana, visitar as empresas, né? Então, lá em Aracaju, ela foi visitar uma grande empresa de factory, né? Em que ele tinha a duplicata. Nós estamos aqui falando de escritural. Ele tinha a duplicata cartular, mas na duplicata cartular ele tinha lá grampeado um cheque, né? E esse cheque era que ia ser depositado no dia seguinte do vencimento da duplicata. Não tinha arquivo KNAB, não tinha nada disso. Estou falando há um ano atrás em Aracaju, né? E a gente tem, né? Sempre as histórias folclóricas, né? Você vai cobrar isso? Folclore da atividade, né? Nós sempre levamos um parceiro nosso lá de Banca Asa Service, tá? Para falar sobre CCB e tal, né? E aí esse parceiro lá estava ali dando a palestra, estavam os empresários lá, de Sergipe sentados ali, tá? E ele então fez assim, né? Para vender a CCB, ele falou: olha, veja, senhor, por exemplo, se o senhor quiser fazer um empréstimo, o senhor não pode, que ele ia dizer, né? Ele disse:
Aí ele falou, não posso, mas eu faço. aí assim, lá o parceiro ficou ali, né? Não esperava aquela resposta. Ele queria. Eu falei, vou ao socorro deles. Mas se o senhor precisar cobrar, né? Falei assim, se o senhor precisar cobrar, né? Ir à justiça, né? Se o senhor precisar cobrar, o senhor não vai conseguir. Aí ele ensaiou assim que ia mostrar uma arma. Eu consigo sim. Então, assim, e nós estamos falando assim. Então, outra realidade, né? Eu, assim, ouvindo ali que estão querendo ali fazer a questão do lado dos entregadores, né, de valores lá, iFood e outras coisas assim, e querem colocar lá uma taxa mínima de 10, né? Aí o deputado que é relator disse assim, R$10 de entrega em São Paulo é uma coisa, R$10 de entrega, por exemplo, em Pernambuco, para um sanduíche, vai inviabilizar. Então, assim, nós temos assim, o nosso mercado de recebíveis, a nossa audiência que está nos ouvindo aqui, né? O Brasil é um país, assim, enquanto São Paulo tem uma tecnologia, ainda, por exemplo, em Marabá, onde nós estamos indo com café com leite, ainda é um mercado que o cheque hoje ainda é muito, muito presente. Então, existem ainda oportunidades, né? Vão existir a possibilidade hoje da gente ofertar, logicamente, ter uma maior flexibilidade, nos dá competitividade, mas é um mercado, e com o advento da duplicata escritural, os prognósticos são de entrar em cerca de 11 trilhões de reais em recebíveis que estão fora do mercado. Né? Porque hoje são hoje os recebíveis dos fornecedores de grandes empresas, por exemplo, que ficam aí travados com as suas possibilidades de negociação, que vão entrar no mercado. Então, assim, nós temos, né? Doutor Luiz é um otimista por natureza, né? A crise sempre é sinônimo de lá no chinês, como é que é, doutor Luiz? Crise não é sinônimo de prejuízo, não. Oportunidade. De oportunidade. Crise é oportunidade. É oportunidade. Você está numa crise, você cria, bola um problema qualquer, é oportunidade que você tem de superar tudo aquilo. Tanto que o chinês, o japonês... Ideograma lá. Os ideogramas, né? São dois grupos de símbolos que significam alguma coisa. Nós temos a palavra, as sílabas, né? Eles não, são ideogramas, aquele desenho para cá, outro desenho para lá. Então, um quer dizer uma coisa, um quer dizer um insucesso, e o outro quer dizer a oportunidade que você tem de superar aquilo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Brasil, como vocês dois falaram, né, presidente e doutor, falaram que tem proporções continentais. E a gente também vê isso quando a gente conversa com diversos financiadores aí do interior de São Paulo, do interior de Goiás, lá do interior, enfim, de N lugares, que tem financiador que, não usa assinatura digital ainda, porque ele não conhece, porque... Então a gente vê bastante de escrow, o financiador que está conhecendo agora, escrow, conhecendo agora uma CCB, enfim. Para eles é grego. Mas a minha dúvida para os senhores a gente está falando aqui de tokenização, a gente está falando aqui de duplicata escritural. São Paulo talvez vai adotar mais rápido, talvez o resto do Brasil não tanto. O quanto que vocês veem que isso vai impactar rápido e o quanto vocês acham que isso não vai impactar tão rápido assim? Isso vai demorar para começar de fato a impactar o nosso segmento? Qual a opinião de vocês disso? Não, eu acho que vai depender da região. Tá. Basicamente da região. Se você for falar isso lá no Marabá, vai assustar os caras, né? Então, eu acho que, naturalmente, essa nossa política de levar, de popularizar o nosso segmento bem do interiorzão deles. Escolhemos já Marabá, estamos escolhendo outras cidades assim estratégicas para a gente poder começar a divulgar isso. Está superado isso, não existe mais cheque, não existe mais nada. Sabe que a tokenização não é palavrão, é uma coisa que você pode usar em benefício da sua empresa. Você pode acumular aquilo ali para verificar os seus riscos, entendeu? E a duplicata escritural, ela vai trazer um ambiente de digitalização, mas ela não vai mudar a questão dos riscos que ainda envolvem você trabalhar com recebíveis empresariais, né? Então, vai mitigar alguns riscos no sentido de unicidade e tal, mas ainda é um mercado que precisa de expertise, que precisa de conhecimento, né? E que...
Quem não costuma atuar nesse mercado não vai ter, não vai com a duplicata escritural mudar muito o seu cenário, né? A gente sabe que o crédito empresarial hoje, por exemplo, motores de crédito empresarial, você fazer uma avaliação de crédito empresarial é muito complexa, muito diferente do crédito para pessoa física, que você, numa fintech, né, você aprova em segundos, minutos, né? O crédito empresarial, você é carente de informações, né? Nós não temos a questão de balanços, nós temos a questão de indústria de liminares, então nós temos uma série de coisas que só realmente quem tem expertise sobrevive nesse mercado. Então, nós vamos ter, de uma certa forma, ali a questão digitalização, mas os riscos vão continuar ali existentes, né? E os desafios vão estar cada vez mais presentes aí, e as oportunidades também, né? Então, eu acho que temos tudo aí, um segmento aí que tem tudo para crescer e continuar aí provendo crédito aí para o nosso empresário. Perfeito. Só para concluir isso aqui, muito rápido, Rê. Eu acho que é ótimo essa sua fala, porque assim, às vezes a gente fala com o financiador, eles acham que a duplicata escritural vai vir e vai resolver tudo, né? E não é isso, né? Você vai trabalhar com uma mercadoria que não está entregue. O que ela te resolveu, né? É a mesma coisa. Então, legal. E aí eu queria entrar em dois grandes problemas ou desafios que o nosso segmento já tem há algum tempo e ouvir um pouco da expertise aí de vocês, que hoje esse número crescente de RJs e também essa indústria, a malfadada indústria das liminares. Como que vocês veem isso? A RJ, também ali essa indústria das liminares. Claro, hoje o nosso segmento ele até consegue surfar muito bem a indústria das liminares. Não sei se tão bem assim as RJs, isso realmente vem assolando bastante a gente. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esses dois problemas que já há algum tempo assolam um pouco o nosso segmento. Nosso advogado, ambos. O doutor Cerejo está militante. A questão, primeiro, a questão nós, inclusive, já fizemos vários eventos sobre RJ e tal. As recuperações judiciais, assim como uma forma aí de sustentabilidade das empresas, nós temos que entender que é uma realidade. Então, a gente tem que estar preparado para essa realidade. E o preparado para essa realidade é saber o momento de sair e o momento de entrar. Porque, assim, aquela última fase da empresa, né, aquela fase mais ou menos pré-RJ, né? Então o nosso empresário, ele tem que, ao acompanhar, ele tem que sentir, é por isso que mecanismos, a gente fala assim, né, e também congrega com a indústria das liminares, que a gente fala assim, quem é vítima de indústria de liminar? Quem se satisfaz com apenas uma fonte de informação, que é o birô de crédito. Se ele olha lá aquele relato do birô de crédito e não for buscar outras fontes de informação, ele vai ser vítima da indústria das liminares. Agora, se ele utiliza outros mecanismos de informação, ele vai estar blindado quanto a isso. A mesma coisa é a questão das RJs. Se você acessa um SCR de uma empresa, né, que aquilo não... Enquanto que a informação de birô é um retrato, o SCR é um filme, né, você consegue perceber que a empresa... Você está olhando aqui, porque o SCR, ele está sempre 45 dias atrasado, mas ele está com um filme da empresa, né, se deteriorando, seu quadro se deteriorando. Então você tem que saber o momento, que aquele é o momento, talvez, de não estar tão presente. E ao contrário, quando a empresa entra em recuperação judicial, que ela ganha aquele stay period, aquele fôlego, aí é o momento que abre-se para o nosso segmento de entrar, porque, por exemplo, todo o sistema bancário é obrigado a se afastar pela questão de Basileia e tal. Então aí entra o quê? Entra exatamente o fomento, os fundos, as securitizadoras, as empresas de facto. Então, aí surge novamente na empresa RJ a oportunidade. Então, tem que saber mitigar os riscos, tem que saber, assim, como eu digo, né? O nosso segmento... o Brasil não é um país para amadores e muito mais o segmento dos recebíveis não é para amadores. A gente sempre diz assim, né? E no nosso segmento, o único amador que deu certo foi o Amador Aguiar, né? Que fundou o Bradesco. Né? Fora esse amador, os outros todos acabaram se dando mal. Né? Então a gente tem isso. Assim. Então, por exemplo, e a gente sempre coloca lá e propicia instrumentos, como, repito, se você quiser ter um acesso a um SCR, né?
procura lá na ANFAC, que a gente consegue dar esse acesso, né? Então você pega, se tira um SCR, você consegue ver que a pessoa está operando com 10 bancos, ele diz que não opera com banco nenhum, né? Você consegue ver todo o endividamento, né? Você faz uma simples busca num distribuidor cível do Estado, você vê que ele tem 10, 20 ações, né? Então, a gente tem que entender que precisa ter a visão de multiplicidade de informações, não se contentar apenas com a informação que vem do birô, que muitas vezes o empresário que é mal estruturado, e é uma questão assim, o nosso segmento, ele demanda uma estrutura, não precisa ser uma estrutura grande, mas demanda um mínimo de estrutura, um mínimo de estar preparado para esses desafios de você dar o crédito empresarial, de você ter alguém para analisar, fazer uma busca no SEMPROT, fazer uma busca ali no Tribunal de Justiça, e você vai ficar imune da indústria das liminares. E, logicamente, infelizmente, né? Como eu disse, a recuperação judicial nem sempre se consegue sair no momento certo, né? Mas a gente sabe que a empresa de recuperação judicial também não vira as costas para o nosso segmento. Só vira, logicamente, para quem não está preparado para poder acompanhar depois essa empresa. Mas ser um credor participativo de um plano, né? Continuar ao lado do empresário, o seu prejuízo vai ser com certeza mitigado. Nós tivemos uma experiência que eu acho que foi uma lição para muita gente. Bombril. Bombril entrou numa concordata, uma recuperação judicial. E quem salvou a Bombril? Fomos nós. Por quê? Com a experiência, inclusive minha experiência de Banco Central. Banco Central, a empresa tal entrou em liquidação. A primeira coisa que nós fazíamos, transfira para casa de liquidação. Quer dizer, diminuir a possibilidade dele de reduzir a capacidade dele de operar. Então, era uma luta para os bancos. Então, uma experiência que nós adquirimos, que pode ser, como é que chama agora da linguagem do novo, do Deep Finance. Deep Finance. Nós fizemos Deep Finance. Então, a empresa entrava em liquidação. O caso típico mesmo, o ícone foi a Bombril. Então, nós tínhamos um grupo de empresas que entravam, faziam um fomento à produção, cheirava os recursos que ele precisava para ter o capital de giro. O juiz, naturalmente, as primeiras vezes ele estranhava, mas depois a gente provava e ele autorizava as operações. Com isso, salvamos a Bombril, que hoje está aí, entendeu? É o caso típico da recuperação judicial. E o capital dos financiadores que estavam garantidos, foram produtivos, que recuperou, entendeu? Então, é um exemplo que a gente costuma dar. Em muitos casos, como o doutor Osório disse, só houve muita precipitação. O sujeito entra em recuperação judicial sem estar preparado, né? Uma indústria, um incentivo, né? Virou hoje algo que a gente tem que conviver, porque nós trazemos, às vezes, os juízes e tal, né? Tivemos alguns encontros com o juiz da área de recuperação, e aí eles falaram, olha, a gente tem que conviver com essa questão de que é a modernização do sistema capitalista de que temos que salvar a empresa, né? Temos que salvar os empregos. E nem sempre o interesse dos credores é o principal, né? Então, a gente tem que acabar tendo que se adaptar. Então, aprendendo a trabalhar, a navegar a trabalhar nesse mercado. Você só aprende praticando. E isso é importante porque a sua fala, muito pertinente, de que são poucos os amadores que tiveram sucesso. E eu gosto muito de falar que o amador ele não ganha dinheiro em lugar nenhum. Né? No futebol, no esporte, em qualquer segmento que seja, ganha dinheiro aquele que é profissional. E o profissional, ele tanto precisa da prática como ele precisa também da teoria. E a teoria não são só os cursos, que são extremamente importantes, mas ouvir dois grandes especialistas trazendo um pouco da realidade, da vivência, da experiência, para entregar esse conteúdo assim, de mão beijada para quem quiser absorver. Então, mais uma vez aí, parabéns aos dois. Muito legal, cara. A gente faz isso com muita alegria, com muito prazer. Tá? Não, o relato que vocês trouxeram agora, até da recuperação judicial, é muito interessante, assim, porque realmente é uma questão de
a gente precisa se adaptar. Exatamente. A gente precisa se adaptar, né? Não adianta espernear que a realidade está aí, então a gente tem que estar adaptado a isso e encontrar as oportunidades. E vão aparecer. E um outro ponto que eu queria bater aqui, aí eu vou ter que puxar até um pouco a sardinha também pra gente, que é a questão de... Você comentou o seguinte, os indícios você vai pegar só no Serasa, não adianta, você tem que buscar outras fontes de informação. Uma das que a gente bate muito é a colaboração até entre os próprios financiadores, né? Hoje, muitas vezes, você sabe, às vezes o financiador, aquilo que o financiador chama de sigilo, o fraudador chama de oportunidade, né? Então, assim, a gente tem muitos financiadores que às vezes não compartilham informação, não colaboram entre si. Não abre o jogo, né? Não abre o jogo, né? E isso é algo que hoje na Fairmoney a gente bate muito nessa tecla, a gente até prioriza trazer financiadores hoje para dentro da nossa casa que tem a mentalidade de colaboração, porque o mercado precisa disso, né? E gera mais informação. Um dos nossos grandes inimigos, além do fraudador, é a falta de dado. Exatamente. Né? Que isso foi realmente uma falha que muita gente sofreu por causa disso, porque falta de elementos para analisar. Hoje não, hoje você tem aí, você faz um curso de crédito hoje, quando eu entrei no banco, era um negócio desse tamanho. Hoje é um negócio gigantesco, você fica até meio perdido. Né? É bastante coisa. Bom, pessoal, como que vocês veem, então, esses desafios nossos para 2026? É um olhar mais otimista, e aqui eu até trago um pouco do que a gente estava falando antes. O nosso mercado, ele é um mercado de risco, isso é inerente à nossa atividade, mas, por outro lado também, nós nunca tivemos um cenário 100% estável, né? Ali falando de economia, legislativo e tudo mais, então o nosso mercado ele sabe como ninguém navegar nessas crises. Como que vocês veem 2026? É mais com otimismo, é mais com apreensão? É a necessidade do otimismo com técnica? É o otimismo fundamentado? É um mercado otimista, mas ele precisa aqui de ter embasamento para melhorar a operação dele, para implementar ali mais segurança, mais governança. Como que vocês veem aí esse nosso 26? Bom, eu, dentro da minha visão otimista, né, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter qual é o equilíbrio entre tradição e inovação. Então, o senhor está com 96 anos, está ultrapassado, mas vamos fazer isso. Bom, mas por que você vai fazer isso? Tem aplicabilidade? Como é que você vai aplicar? Então, eu acho o seguinte, eu transmito sempre uma linha de muito otimismo, naturalmente, calcado numa experiência. Você tem que ter a habilidade necessária para saber conjugar todos esses fatores que existem. Agora, temos experiência de superar quantos desafios. Então, costumo dizer, nós estamos passando momentos de grandes transformações, enfrentando quantos desafios. Começou com a própria atividade nossa, foi um grande desafio, né? Chegar onde nós chegamos. Muito bom. Então, resumidamente, a minha posição é essa. Então, nós vamos ter um ano de muitas incertezas, vamos ter um ano de Copa do Mundo, que vai abalar o Brasil, vai parar o Brasil, mas nós não paramos. Eleição é o meio que você... Então, na hora de você fazer os arranjos políticos, né? Para poder agradar um ou outro. Né? E temos ainda um outro fator que a gente não pode deixar de ponderar, que são, como se dizer, as tensões geopolíticas que hoje nos afetam o mundo. Né? Então, é um desafio para o mundo hoje. Então, né? É desafiador, mas com muitas oportunidades. Muita oportunidade também, vamos aproveitar, né? Legal. Então, é isso que eu tenho a dizer. Então, conciliar uma coisa com outra, né? Boa. Eu vejo 2026 como um ano que vai ser um pouco também de depuração de mercado, de algumas estruturas do nosso mercado, né? O Dr. Luiz, pioneiro do factoring, quando criou-se o factoring, muitas estruturas que não faziam factoring acabaram se travestindo de factoring e durante um período, vários escândalos que o Brasil teve, né? Tiveram empresas que se utilizavam da nomenclatura de factoring, mas que não faziam factoring, né? Aí nós tivemos a lei da lavagem de dinheiro, né? Que trouxe o factoring para dentro do sistema de regulação, e isso acabou sendo extremamente positivo para o segmento,
De modo que depois nós tivemos Operação Lava Jato e todos os outros escândalos. Nunca mais se ouviu o nome de uma empresa de facto. Por quê? Porque todos os mecanismos de compliance, de exigência, muitas vezes as empresas até dizem assim, mas poxa, lavagem de dinheiro parece alguma coisa tão distante na época do COAF, do FECT, mas as empresas se adaptavam, né? Hoje a gente está num momento de outra estrutura, assim, por exemplo, que infelizmente os FDICs ganharam uma certa notoriedade não positiva, né? Porque também estamos assistindo aí problemas de compliance. Então, o que a gente imagina é que no ano de 2026, né, essas estruturas que agora estão sob o holofote, né, vão ter, né, e aí está provado que, infelizmente, o mercado de recebíveis, ele é um mercado que acaba sendo propício para que, eventualmente, possa existir o delito de lavagem de dinheiro. Então, isso nem sempre estava claro, né? A gente vê a Operação Carbono 14 e outras operações, né, mostrando ali o crime organizado utilizando essas estruturas. Então, a gente acha que, realmente, isso vai também criar um sistema de depuração positiva, né? Extirpando, né, fundos que entraram no mercado, né? E, logicamente, né, aquele que utiliza um fundo para lavar dinheiro, né, ele acaba também criando situações comerciais que são impossíveis de você concorrer, porque a finalidade é outra, né? Então, isso acabou prejudicando um pouco o mercado. Então, a gente entende aí que o mercado principalmente o mercado de FDIC, vai sofrer uma depuração com a melhor, já é regulado, mas uma melhor regulação. As empresas securitizadoras também cada vez mais presentes aí no nosso mercado, né? E acreditamos também que com a implementação da reforma tributária também, essas estruturas vão começar a ter um encontro maior no sentido de uma tributação um pouco mais equânime entre elas, né? Porque hoje a gente vê o FECT sofrendo com uma tributação muito desfavorável, né? E enquanto outras estruturas têm uma estrutura de tributação melhor, então talvez elas vão se encontrar um pouco com a reforma tributária e vão se estabilizar melhor. Então a gente acha, né, doutor Luiz, que tudo tende a ser positivo, pelo menos para o nosso mercado aí, e acho que a atividade industrial brasileira também vem crescendo, né? E principalmente em ano de eleição se injeta muitos recursos, né? Então a construção civil, por exemplo, é um grande alavancador do nosso mercado, né? Então cria toda uma linha de prestadores de serviços aí que demandam de crédito e que a gente vai poder ofertar. Então, só temos a encontrar aí um cenário positivo aí e tenho certeza aí que vamos ter um ano muito bom, né? Se Deus quiser. Muito legal. Perfeito, muito bom, muito bom. Uma verdadeira aula para quem está em casa nos assistindo, para quem está no carro nos ouvindo também, é uma grande aula. E, pessoal, eu gostaria aqui que vocês também convidassem quem nos acompanha a fazer parte, a ser associado à ANFAC. Nós já falamos aqui um pouco dos benefícios, o quão é importante nós termos ali entidades que nos representem, que sejam a nossa voz junto ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, a importância, né, de ter ali essa união. A gente prega muito aqui união, colaboração, e a gente de fato acredita que talvez sozinho a gente vá até mais rápido, mas que unidos que a gente consegue chegar mais longe. E o Dr. Luiz Lemos aqui hoje reflete essa realidade do tanto que deu aí o seu tempo, a sua vida pelo nosso segmento. Então, eu gostaria que vocês fizessem um convite para aquele que nos acompanha, que ele conhecesse a ANFAC, se ainda não conhece, e que também se associasse. Isso é muito importante para o nosso segmento como um todo. Eu costumo dizer a institucionalidade da ANFAC. O que é a institucionalidade? É o que você falou. É uma entidade que existe estruturada dentro de princípios éticos muito sólidos, dentro dos princípios legais vigentes no país, e uma experiência que a gente conseguiu congregar, alinhar ao longo desses anos todos, com base, naturalmente, em tudo aquilo que, da minha origem, né? Seminário, Banco Central, entendeu? E a experiência de 44 anos, que isso pesa muito também, né?
Perfeito. Então, eu acho o seguinte, nós estamos aqui exatamente no sentido da institucionalidade da ANFAC. O que é isso? É exatamente a luta que nós fazemos para preservar esse instituto, o fomento comercial, com todos os benefícios, com todas as vantagens que traz para a economia brasileira, entendeu? Impulsiona a economia brasileira. Tanto a prova é isso aí. Nós estamos crescendo, quer dizer, só em 2025 movimentamos 240 bilhões de reais. Para onde é que está isso? Está exatamente no setor. São mais de 300 mil pequenas e médias empresas que no momento estão no nosso mercado. Mas pode chegar, são 22 milhões de CNPJ de micro e pequenas empresas, sabia? 22 milhões de CNPJ de micro, pequenas e médias empresas. É muito. É o mercado nosso, é o mercado, está aí, ó. É trabalhar. Muito, muito bacana. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu lamento, né? Nossa, É tão agradável. eu queria ficar aqui mais 2 horas fácil, assim, Nós só estamos ouvindo lá, história, cara. pegando só o gancho dele, né? Nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Angélica, 2447, terceiro andar. Quem quiser tomar um café com o leite, ele está todos os dias lá. Café com leite. Um café com leite, ele está todos os dias lá, das 9 às 18 horas, dá expediente, bate cartão lá, todos os dias lá, menos sábado e domingo, né, doutor? Mas de segunda a sexta, né, ele está lá na Avenida Angélica, 2447, terceiro andar. Nosso site é o www.anfac.com.br. Lá você também vai entender como pode se associar à ANFAC ali. Nós né? temos uma revista para você. E depois a gente tem os presentes aí que a gente trouxe, as nossas revistas. Aí, revista, a nossa revista é quadrimestral. Precisamos divulgar esse episódio lá, hein? Claro. Vamos divulgar, viu? Até antes da gente trazer aqui as considerações finais, eu já faço os cumprimentos em nome de todo o nosso segmento. Hoje é legal, e aí o Dan pode até trazer com mais dados, mas talvez 60%, 65% de quem nos acompanha hoje está fora do estado de São Paulo, e isso para a gente é muito simbólico, ter essa repercussão a nível nacional. A ANFAC, o café na ANFAC aqui em São Paulo, tenho certeza que vai ser extremamente gratificante receber o financiador de qualquer lugar do Brasil na sede, mas eles também viajam o Brasil todo, nas capitais, agora sei também que nas grandes cidades, recebendo os financiadores, mas mais do que isso, esse senso de pertencimento é importante. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns por tudo que vocês representam aí para o nosso segmento. Tá? Considerações? Não, eu acho que tivemos uma excelente oportunidade de colocar aqui a público uma história que, naturalmente, muita gente já conhece, e alguns detalhes que, naturalmente, aproveitamos. A coisa caminha, não está parada, nós somos protagonistas da modernidade, né? Costumo dizer isso. Então, não podemos perder perspectiva histórica. Perfeito. Então, estamos aqui mostrando para vocês, com toda humildade, a humildade é a base da sabedoria, né? Então, toda humildade, o que nós fazemos. E enquanto tivermos vida, né, que eu costumo dizer que eu vou descansar na eternidade, né? Eu vou tirar férias, que eu não tiro férias, né? Estou descansar na eternidade. Porque muita gente prefere tirar férias agora para trabalhar na eternidade, né? Então o senhor vai deixar para se aposentar na eternidade. Por enquanto o senhor vai trabalhar. Estou aposentado, né? Mas quem faz o que ama... Não, eu vou falar para você assim que, olha... Esse episódio aqui para mim está sendo incrível, né? Vocês dois são pessoas excepcionais. Obrigado. Meu pai sempre falou muito, e aí especificamente do senhor presidente, e você falou 96, 97 anos, mas dá para ouvir na sua voz, é diferente, sabe? É diferente. Essas reuniões que eu faço do CONAMP, né? O CONAMP é uma entidade que reúne centenas de microempresários, mulheres, entendeu? Vem de tudo. Veio há pouco tempo uma de Marechal Taumaturgo, cidade. Onde fica? Pega o mapa do Acre, fica nessa pontinha aqui. Nossa Senhora! Peru, Amazonas e coisa aqui. Então, uma mulher esclarecida, falando bem,
entendeu? A dificuldade de chegar lá, se o rio está em maré baixa, não vai, não tem avião. Não. Marechal Taumaturgo. Temos também Dionísio Cerqueira, que lá no Santa Catarina, a divisa tem, era Santa Catarina de um lado, Paraná do outro, e na frente a Argentina. Temos a empresa lá. É uma empresa que nos consulta quase diariamente, você sabia? Permanentemente, que é o apoio, diga para a nossa assessoria lá, a Clary, que atende todo mundo, mas quase diariamente. E assim nós temos no interior desse país todo, gente típica lá. Eu podia citar aí algumas cidades que a gente nem conhece. Mas Então, aí então as mulheres. A primeira vez que eu fui, né, eu tinha 92 anos. Aí o presidente, que nós tornamos amigos, deu uma palavra, e eu disse, olha aqui, doutor Luiz do Banco Central, eu disse, olha, na minha peregrinação de 90 e tantos anos, de 92 anos, pelos caminhos sinuosos da vida, a mulherada levantou e começou a bater o pau, uma plateia enorme. Aí... E hoje todos querem tirar. Se eu cobrasse por cada foto que eu tiro dele lá, se ele cobrasse, né? Se ele cobrasse, estava milionário nesses eventos. Aí eu terminei, chegou uma senhora, bateu, se o senhor me dá licença, como é que o senhor, com essa idade, fala forte assim? Porque ele velho não fala assim, velho. Não fala assim. Velho. Não, exatamente isso que eu procuro mostrar, que a vitalidade está exatamente em trabalhar, lutar, ter o ideal, entendeu? Propósito. Propósito. É o propósito, exatamente. Então, e agora, então, para encerrar, então, com o senhor que está com 97 anos, para quem está nos ouvindo aí, qual é o remédio que o senhor toma para chegar a 97 anos? Não tomo remédio. Trabalho. Não tomo remédio. Nenhum. Nem para pressão, colesterol, nada. Então, agora eu vou fazer uma série de exames que a cardiologista pediu, né? Que fazia anos que eu não fazia, né? Então, vou fazer uma série de exames. Bom, esse é o primeiro remédio. O segundo remédio é o vinho toda noite. A taça de vinho virá com o nosso presente aqui do nosso parceiro Onivinho. Olha só, olha, deu um remédio. Você já tem, remédio no fim de semana já tem. É o remédio, é sagrado. Muito legal, muito legal. Gente. Bom, a gente não poderia, depois eu vou passar para as considerações, a gente não poderia terminar sem falar de quem possibilita a gente estar aqui hoje, que são os nossos apoiadores. Pessoal, a gente busca muito, né, ter aqui como patrocinadores nossas empresas referências também no nosso mercado, né? A gente busca estar junto com essas empresas. A primeira que eu queria citar aqui é a Dimensa, né, que é o maior motor de crédito provavelmente tem no nosso mercado. Na nossa opinião também é o melhor. Se tiverem qualquer dúvida, chamem a gente coloca vocês em contato com o pessoal, coloca vocês em contato com diversos outros financiadores da nossa plataforma que utilizam, né? O Smart, que acredito também que deve ser provavelmente o maior ERP do nosso mercado e também, na nossa opinião, é o melhor. O nosso mercado é um segmento que precisa muito de adaptação. A gente vê o Smart se adaptando frequentemente, sempre buscando melhoria. Recentemente teve mais uma mudança agora. Está incrível a plataforma, inclusive, eu já vi ela com a nova versão. A gente tem a Bicred, né, que bate muito na mesma tecla que a gente de compartilhamento de informações. Então, você, financiador, se cadastra lá, compartilha informações, vamos fortalecer o nosso mercado. Temos a Antecipa Pay como parceiro de risco sacado ali com o Gilberto, uma plataforma que ele tem uma flexibilidade muito bacana de integração entre sua empresa e a empresa ali, o sacado e os cedentes. Temos também a Intellect, né, que é a nossa, inclusive, contabilidade, e para a gente olha a Intellect não é como um custo, a gente vê como investimento, eles entram no detalhe, a gente sabe que contabilidade dentro do nosso segmento é algo bem específico e dá para a gente tratar isso de forma estratégica. Temos a FIAP também, que foi uma das grandes incubadoras aqui da Fair Money, né, e do Adiantaê. E para finalizar, o Onivinho a gente vai deixar para a hora dos presentes. Trazemos agora já? Vamos deixar ela para a hora dos presentes, então, que eu já entendi que o Dr. Luiz Lemos gosta daquele vinho. Vou deixar para o final. Perfeito. Pessoal, considerações? Bom, só nos resta agradecer, né? Uma oportunidade realmente valiosa essa. A gente tem a liberdade de expor os nossos sentimentos, os nossos desafios, né? Que realmente foi um desafio muito grande, né? Enfrentar uma situação como essa, o começo, né? Perfeito. Para você vencer aquela inércia. Perfeito. E com alguns opositores que estavam doidos para ver
o barco afundar, né? Perfeito. Então, eu acho que realmente é mais uma oportunidade que nós tivemos hoje, né? De reafirmar, de ratificar todo aquele propósito que me induziu a chegar até hoje. Que legal. Perfeito, perfeito. Muito legal. Agradecer, foi uma alegria, né? Foi um papo muito agradável, uma grande troca de experiências e, como eu digo para mim também, embora tantos anos ao lado do Dr. Luiz, sempre eu recebo essas aulas ali com prazer, né? Ele não falou, mas ele também tem um livro, né? Sobre a vida dele, Memória, Visão e Esperança, né? Também quem for tomar o café com leite também leva um livro lá. Que legal. Vocês vão receber E vocês vão receber também. Eu já ia falar que eu ia comprar. Eu ia comprar seu livro, hein? Esse livro não vendo. Não vem, né? Não vendo. É uma questão Que minha legal. íntima. Que legal, que legal. Conto minha legal. vida. Olha, o livro do Factory, 12 edições. Esse não, esse tem estudos, a parte técnica. Esse. Por que o senhor não vende? É questão minha íntima. Incrível, incrível. Não Legal, vendo. que legal. Então, Avião, eu vou no avião, converso. Aí, quantas viagens de avião que eu faço? E tem sempre um livro. Me dá seu endereço, eu mando o livro. Que legal. então vou ganhar. Então, só agradecer e também nos colocarmos, o Fax também sempre à disposição de tomar um vocês. café com a Vamos gente cada lá, vez, café a gente com vai leite. cada vez estreitar mais. O relacionamento é muito importante para nós, assim, e eu acredito mais para o Dr. Luiz como fundador, né? A gente brinca ali, mas hoje a gente estava no... É como se a gente estivesse falando com um podcast sobre a lâmpada, com Thomas Edison, né? Sobre energia elétrica, né? A gente tá com o referência. fundador. Aqui foi o cara que Naturalmente. introduziu, tudo começou com ele, né? Então, assim a gente pode escutar. muita- E para o senhor, eu acho que eu estou no segmento há algum tempo, mas para ele, que é o fundador, ver iniciativa como a de vocês, ver a profissionalização, ter esse tipo de iniciativa, eu acho que orgulha demais, né? Porque, como falou, algum momento alguém estava lá para dar o primeiro passo, foi ele, né? E hoje, né, com a estrada aberta, a gente está muito feliz em ver pessoas como vocês. Graças ao Banco Bandeirante de Investimento. que rasurou, né? Rasurou o balanço. Precisava Obrigado. dar um prêmio para aquele contador, né? Teve a coragem de enfrentar o presidente e o Banco Central, né? Ai, muito bom. Bom, Gente, muito obrigado Vou mais pegar uma aqui, vez. aqui, Os presentes. Espera pode aí. pegar só o... Luiz aqui para Deixa eu te ajudar aqui. Peraí. Toma. Pessoal, aqui, como uma lembrança do Adianta E, um presente do nosso parceiro Onivinho. Esse é um vinho de 91 pontos. Tá? Já descobri aí que é também do vinho. O doutor Zé Luiz tem uma adega. Você vê a adega dele. Sério? É uma adega, velho. Para quem muito gosta obrigado. de vinhos selecionados, Muito obrigado. Onivinho, agora eles estão ali com um catálogo de vinhos brancos, rosés, para o nosso verão. Então, quem gosta bastante, são vinhos selecionados do mundo todo. Conheçam, então, a Onivinho. E aqui trazendo para vocês aqui, ó, Aqui, ó. os nossas lembranças. Que legal. Deixa eu que abrir legal, aqui. pessoal. Vamos abrir. Olá, que honra, hein? Isso é Fomento Comercial. Nossa revista trimestral. Poxa. Iana. Olá. Tem um calendário também. Muito bacana. A revista. Olha que Fomento bacana. Comercial. Essa Aí, ó, a revista gente da vai UFAC. começar a pedir pra todo convidado trazer presente pra gente também, viu? Aí, é isso aí, ó. Que legal, Mais do que cara. justo, né? Proporcionar uma oportunidade como essa Pô, que bacana. Pra gente encerrar, eu ouvi em algum lugar que todas as pessoas querem ter sucesso na vida. É verdade isso? É verdade, né? Eu acho, né? Mas de todas aquelas pessoas que querem ter sucesso, menos da metade delas estão dispostas a pagar o preço. E de todos aqueles dispostos a pagar o preço, 5% definitivamente pagam. E pagar o preço é isso. São 97 anos. 97 anos e uma atuação voltada ao nosso segmento. Não tem férias. E não tem férias por quê?
Porque as férias é basicamente o dia a dia, é amar o que faz. E é isso, pagar o preço é isso, pagar o preço é viver uma vida de propósito. E com essas palavras, mais uma vez, eu agradeço por tudo que fizeram pelo nosso segmento, por tudo que fazem pelo nosso segmento, pela posição da ANFAC. E obrigado por terem aceito participar do nosso podcast, por entregar esse conteúdo tão importante, tão relevante a todos aqueles que nos assistem. E desejo a vocês um mais belo trabalho e vida junto a essa instituição, porque ela realmente é importante para a gente, para o nosso segmento e para que a gente continue navegando bons mares, como a gente vem navegando, e a gente reconhece que vocês passaram por muitos momentos tortuosos. Obrigado. Mares procelosos. E é isso, muito importante, pessoal, muito obrigado. E para você de casa, a gente fica aqui, mas volta já. Um abraço. Até logo. Valeu, Muito obrigado.